Olá, eu sou a Bruna Vasconcelos e essa é a 7ª e última aula referente ao produto final da minha dissertação de mestrado, cujo título é História Ambiental e Ensino de História através da Teoria da Complexidade de Edgar Morin. Nessa aula eu vou tratar da relação entre ensino de história e natureza. Como que essa relação acontece, se os professores estão preocupados em trazer essa abordagem para as aulas de história, se essas problemáticas são abordadas nos livros de história também, nos livros didáticos, e como que a natureza se apresenta nos ensinos de história. Por meio da análise bibliográfica que eu realizei na minha dissertação, eu percebi que tem uma dificuldade de inserir o tema natureza dentro das aulas de história. Isso acontece primeiramente porque a história e o ensino de história assumiu os pressupostos que nós damos nas nossas aulas. Ou seja, a fragmentação, a disjunção ser humano-natureza, ela se refletiu no ensino de história, se refletiu nas nossas concepções e também na não preocupação, talvez, dos professores, do livro didático, de tratar dessas questões. O Eliberg de Carvalho fala que existe uma dificuldade de aproximação entre a disciplina de história, o ensino de história e natureza, e também trata no artigo sobre a natureza não aparecia nas aulas de história. Eu já adianto aqui que na minha dissertação, eu fiz um questionário com professores de história, 33 professores, e a conclusão que a gente chegou é que a natureza ainda não aparece nas aulas de história. Temas referentes ao meio ambiente, como por exemplo, poluição, degradação do solo, queima de combustível fósseis, extinção de espécies, aquecimento global, diminuição da camada de ozônio, aparecem pouco nas aulas de história. Ao mesmo tempo em que a legitimidade e competência destes assuntos parecem estar relacionados estritamente às disciplinas de ciências, no ensino fundamental, biologia e geografia. Carvalho, 2012. Carvalho está mostrando, então, que a relação com a natureza aparece sempre de forma fragmentada em algumas disciplinas. Elas são geralmente associadas às disciplinas de geografia, ciências, biologia, mas não acontece de forma efetiva com a história. No entanto, Carvalho fala que não é só na história que a questão ambiental se encontra ausente. Na realidade, na própria escola, a educação ambiental ela se faz de uma forma muito fragmentada, sem conexões. Isso quer dizer que a história ambiental, desde o princípio, ela foi entendida como uma questão de essência complexidade e deveria ser tratada de forma interdisciplinar. Mas a questão é que nas escolas ela é tratada de forma fragmentada, não conectada com as questões econômicas, sociais, culturais, não é vista de uma perspectiva histórica. E na realidade, essa visão sobre a educação ambiental, ela pode gerar um efeito contrário sobre o que se espera. Uma educação ambiental feita nesse segmento de fragmentação pode, na realidade, reafirmar a nossa disjunção com a natureza, pode reafirmar a nossa desassociação e, ao mesmo tempo, pode confirmar a fragmentação. A educação ambiental ela não pode ser alimentada pelos pressupostos que geraram a crise ambiental. A gente não tem como solucionar a crise ambiental pelo mesmo mecanismo que condicionou a destruição da natureza. Por isso a gente precisa problematizar não só como que a natureza aparece nas aulas de história, mas também como que a educação é realizada nas escolas como um todo. O Eliberg de Carvalho vai trazer para nós algumas considerações que ele acha importante do porquê que a educação ambiental acontece de uma forma tão ainda escassa nas escolas. Há pelo menos 3 ordens de fatores que levam a pouca expressividade da educação ambiental nas escolas brasileiras. A falta de uma consciência ambiental por parte de gestores e educadores, ou dito de outra forma, a não priorização dessa temática por parte desses agentes. A crônica carência material e de condição de trabalho, em especial nas escolas públicas. Baixos salários, salas superlotadas que dificultam em muito, por exemplo, um trabalho interdisciplinar nas escolas. E a estrutura fragmentada do conhecimento moderno, voltada para o controle e não para o diálogo com a natureza, que é reproduzido nas escolas. Carvalho, 2010, página 3. A questão ambiental tratada nas escolas ela é muito séria, tendo em vista que hoje as leis apontam que a história ambiental é obrigatória em todas as disciplinas e deve ser feita de forma transversal. No entanto, o que a gente vê nas escolas são atitudes geralmente relegadas à visita de um bosque, à coleta de lixo, à reciclagem, a plantar árvores. No entanto, todas essas atitudes ditas ambientais, se não forem contextualizadas, se não forem problematizadas numa vertente histórica que entende, que consegue conceber e explicar para o aluno qual que é a nossa relação com o meio ambiente, elas só tendem a reforçar a fragmentação. É provável que a ideia de natureza reforçada seja aquela que ela existe em algum lugar e precisa ser preservada, mas não está onde eu moro.
Ou, de outra forma, a natureza é quase sempre um resto de mata que se visita nos dias festivos, dia da árvore, ou se faz uma pesquisa de campo, quando possível, ou ainda aquela que se observa nas fotos, pinturas, filmes exibidos para mostrar a natureza original. Arruda, 2006, página 120. O que o Arruda está falando é que, na realidade, algumas atitudes ditas ambientais reforçam o distanciamento entre o ser humano e a natureza. É por isso que a ideia, geralmente, dos alunos, quando pensam com a natureza, é um lugar distante, é um lugar sem interferência humana, justamente porque as questões voltadas para a educação ambiental se resumem, na maioria das vezes, a visita a algum lugar distante da realidade dele e dizendo, olha, isso é natureza, isso que não está associado com o seu dia a dia. Como se o nosso ambiente, que estamos interagindo o tempo todo, não fosse a natureza. A relação concreta entre a ação humana e a natureza ao longo do tempo, caracterizada por formar diversas, dependendo do grupo social que se remete, se perde e os alunos são transformados em responsáveis pela catástrofe ecológica contemporânea, sem distinção social nenhuma. Arruda, 2006, página 120. O que o Arruda está problematizando nesse momento é que quando você trabalha educação ambiental desassociada do contexto econômico, desassociada dos grandes agentes que causam a destruição ambiental, da política, da cultura, você tende a transformar o indivíduo, o aluno, como grande responsável da questão ambiental. E você também ensina para ele que as partes, agindo de forma individual, conseguem mudar, conseguem alterar uma realidade. Isso também tem a ver com a questão da fragmentação, onde você acredita que as partes, agindo de forma desconectada, conseguem alterar uma situação. E a gente sabe que não consegue. A gente só vai conseguir superar as questões ambientais se a gente pensar ela essencialmente numa questão complexa. É por isso que a Arruda trabalha associando a questão da consciência histórica, um termo trabalhado por Riesen, com a consciência ambiental. Se você problematizar essas questões numa vertente historiográfica, você vai gerar a consciência ambiental. Só que você precisa ensinar para o aluno também a associar a natureza com aquilo que está presente dentro do contexto dele. Quais são os elementos que mudaram a paisagem, quais são as relações econômicas que transformaram o meio ambiente, como que era a natureza antes de um processo histórico. Fazer ele problematizar essas questões da natureza por uma vertente historiográfica contribui para a geração da consciência histórica, um termo utilizado por Riesen, mas também para a consciência ambiental. Nesse sentido, a história ambiental aplicada ao ensino de história contribui também para uma educação ambiental que conscientiza e aprende também sobre os tempos históricos, como que uma paisagem, como que um lugar foi modificado. Tamayo é um autor importante para minha pesquisa porque ele trabalhou com a construção do conceito de natureza com alunos entre 11, 12, 13 anos. Ele fala sobre o papel do professor na construção desse conceito. Primeiramente, por entender a natureza como um conceito, e se é um conceito, ela passa por uma vertente, por uma questão histórica, né? A natureza ela passa pelo observador, e o observador ele tem uma concepção da natureza que é diferente dos tempos históricos. Cada sociedade, cada civilização determina aquilo que é natureza, aquilo que é recurso natural. E nós, enquanto professores, temos uma questão na visão de Tamayo, uma responsabilidade política ao tratar desses termos. A nossa prática de elaboração conceitual é política. E ao mediatizarmos a construção dos conceitos-chave na temática ambiental, devemos fazê-lo, isso sob uma perspectiva de ressignificação do contexto histórico-cultural, visando superarmos outras mediações que fortalecem a permanência da estrutura sociopolítica vigente e, consequentemente, contribuirmos para desmistificar as concepções apresentadas por uma das abordagens da educação ambiental, que acreditam que a relação desarmoniosa do homem com a natureza será superada por meros passeios programados, datas festivas e observação da natureza, muitas vezes distantes da realidade social vivenciada pela criança. Na perspectiva do Tamayo, então, a nossa função enquanto professor é política. A gente precisa trabalhar com o conceito de natureza, tendo em vista problematizar, inclusive, a questão econômica vigente. Quais são os processos de produção, a nossa relação com o consumo, interpretar a natureza como um recurso inesgotável, quais são as consequências, a natureza como um acúmulo infinito de resíduos. Essas questões devem ser problematizadas na construção e não simplesmente reduzida a passeios, a visitas a alguns lugares. Isso que se refere à questão de entendermos a educação ambiental por um viés historiográfico. A história não pode ficar ausente dessas questões. A gente deve incorporar a educação ambiental também como
tema a ser problematizado nas aulas de história. Mas, como vimos, existe uma dificuldade imensa em associar, seja pela fragmentação do conhecimento, a disjunção do ser humano com a natureza, seja pela falta de recurso, pelas disciplinas de geografia, biologia e ciências trabalharem com essas questões. Assim, o professor de história fica à mercê dos livros didáticos. Por isso que a gente precisa pensar como é que os livros didáticos trazem a questão da natureza no ensino de história. Aborda, não aborda? Como que é interpretada a natureza? A maioria das coleções didáticas da disciplina de história não formula análises mais aprofundadas a respeito dos problemas socioambientais, articulando as dimensões econômicas, políticas e culturais intrinsecamente relacionadas a eles. Krupp, 2008, página 61. A maioria dos historiadores que se preocuparam em analisar os livros didáticos e a relação entre natureza e ensino de história entenderam que as coleções não abordam a natureza de uma forma problematizada. Aliás, os problemas ambientais às vezes não são mencionados. Eu acho interessante trazer a análise de Soares e Novick a respeito de uma coleção específica, a coleção Nova História Crítica do Schmidt, que fez parte da minha formação enquanto aluna. Eu estudei as antigas 5ª, 6ª, 7ª e 8ª série, todas com essa coleção da Nova História Crítica. Então foi interessante para mim ver hoje, enquanto professora, qual que era a abordagem que esses livros traziam a respeito da natureza. Vale destacar que esses livros não são mais utilizados aqui no município de Maringá. Schmidt, em sua coleção Nova História Crítica, sequer faz referência aos problemas ambientais quando trata de temas atuais da história do Brasil. Sua ênfase recai na necessidade do desenvolvimento tecnológico eficiente para que, através da dominação da natureza, se alcance o progresso. Soares e Novick, 2006, página 6. A interpretação que Soares e Novick faz da coleção Nova História Crítica é que desassocia o ser humano, não problematiza as questões ambientais, trata da questão tecnológica como uma possível solução para a questão ambiental, sem problematizar que é justamente nessa questão da ciência que reside a compartimentação entre seres humanos e natureza. A fim de termos uma dimensão melhor sobre como acontece o ensino de história com relação à natureza, a gente fez um questionário com professores de história e as concepções que ele tem acerca da natureza. A gente achou importante descobrir qual que é a concepção do professor de história com relação às questões da natureza e meio ambiente, porque as concepções que os professores têm se transferem para os alunos, Então, nesse sentido, a gente fez um questionário com algumas perguntas referentes também à questão de como acontece a interdisciplinaridade, como que acontece a relação natureza nos ensinos do professor, e a gente conseguiu fazer um mapeamento que corresponde com as nossas análises bibliográficas, ou seja, a concepção que a gente percebeu na maioria dos casos era uma concepção desassociada, o ser humano visto como algo separado da natureza. A gente recolheu os dados entre os meses de abril e julho de 2018. A princípio, a gente pensava em recolher apenas a cidade de Maringá. No entanto, como a gente fez os questionários por meio de uma plataforma digital, isso se estendeu para outros municípios do estado do Paraná e também do Brasil. Nós fizemos a classificação das concepções de natureza de acordo com Tamayo. Segundo Tamayo, existem 6 formas de a gente classificar a relação ser humano com natureza e a concepção que nós temos. A primeira concepção é romântica. A segunda é utilitarista, a terceira é científica, a quarta generalizante, a quinta naturalista e a 6 socioambiental. A concepção romântica, segundo Tamayo, ela entende a ideia como uma coisa distante, porém muito bonita e harmoniosa, é uma visão romantizada. A utilitarista entende a natureza como um recurso a ser utilizado pelo ser humano, de dominação, de extração dos seus recursos para a gente poder usar. A concepção científica entende a natureza como uma máquina inteligente e infalível. Adota um conjunto de instrumentos que são essenciais e eficientes. Essa é uma visão mecanicista, também de origem cartesiana. A generalizante entende a natureza de uma forma muito ampla e acaba não definindo. Geralmente essas concepções são a natureza é tudo que tem ao redor. A visão naturalista apresenta uma tendência pragmática de encarar a natureza como algo distante do ser humano. A natureza é tudo aquilo que não sofreu interferência do ser humano. São os bichos, são os animais, é um lugar que existe, mas que ainda não teve o contato com os seres humanos. Já a relação socioambiental, a concepção socioambiental da natureza, é uma concepção que aborda a questão da natureza por uma abordagem histórico-cultural.
Essa leitura apresenta o ser humano e a paisagem construída como elementos constitutivos da natureza. Postula uma compreensão de que o homem apropria-se da natureza e que o resultado dessa ação foi gerado e construído no processo histórico. Reintegra o homem à natureza. Segundo, então, Tamayo, existem essas concepções. A gente fez a pergunta para os professores: o que você entende por natureza? Nós obtivemos 33 respostas e classificamos essas respostas. Entre um total de 33 respostas, 14, ou 42,4%, classificaram a natureza numa concepção naturalista. A maioria dos professores entendem que natureza é alguma coisa, algum lugar onde não houve interferência do ser humano. Vamos ver agora alguns exemplos dessas respostas trazidas pelos professores. A professora 4, por exemplo, disse: o que não foi feito ou criado pelo ser humano. O professor 5 respondeu: tudo que está à nossa volta e que não foi modificado pela ação humana. O professor 6 respondeu: o mundo natural. O professor 9 respondeu: ambiente natural que ainda não foi dominado pelo ser humano. Ou, por exemplo, o professor 10: espaço pouco antropizado de maneira direta. Essas concepções são essencialmente naturalistas porque retiram o ser humano da natureza. Se a gente pensar na teoria da complexidade, isso significa que esses professores não compreendem o ser humano integrado na natureza e nem compreendem o ser humano também como algo natural. Não enxergam o ser humano numa dimensão biológica, numa dimensão de animalidade. 13 respostas se enquadram na classificação generalizante. Algumas são generalizantes e, ao mesmo tempo, naturalistas, como, por exemplo, a do professor 5. Natureza é o habitat dos seres vivos. Ou, da professora 13. Tudo que envolve vida, ambiente. Percebam que a visão desses professores é muito abrangente, ela é ampla, generalizante. No entanto, eles trazem a questão da vida associada ao meio ambiente, mas não especificam se essa vida inclui a vida do ser humano ou não. Eles não deixam claro se estão se referindo também ao ser humano enquanto animal. Outros trouxeram a visão generalizante, porém trazendo o ser humano junto. Professora 12. Meio ambiente, meio natural, onde vivemos, tudo o que nos cerca. Percebam nessa citação da professora 12 que o meio ambiente é tudo o que nos cerca. Ao dizer que natureza é tudo o que nos cerca, nós compreendemos que ela se colocou dentro da natureza ao menos, ou trouxe uma concepção de que natureza está relacionada ao ser humano. Então, nós temos que a grande maioria dos professores possui ou uma visão naturalista, que separa o ser humano da natureza, ou uma visão muito generalizante. A visão utilitarista também apareceu nas respostas. 2 professores, essencialmente, viram a natureza como um recurso para o ser humano. Observem o professor 27 e o professor 29. A natureza é o espaço onde o homem habita, e ele interfere na natureza em busca da sobrevivência. Professor 29, que se refere ao meio ambiente, que seus recursos devem ser utilizados de forma equilibrada. É um bem muito precioso e que deve ser muito bem cuidado, pois sofre alterações com a intervenção do homem. É provável que a ideia do professor 29 seja de que a natureza é um bem precioso porque nós precisamos dela, ou seja, traz essa concepção utilitarista de que nós precisamos preservar porque senão nós vamos ficar sem. Essa visão utilitarista também é uma visão antropocêntrica, que entende que a natureza deve estar a serviço e à mercê da vontade humana e das dependências e necessidades. O nosso questionário foi muito amplo, não dá para analisar ele inteiro aqui. Mas eu trago uma questão que me deixou bastante intrigada porque ela confirma a fragmentação do conhecimento. Na pergunta, como você costuma trabalhar com o conceito de natureza e meio ambiente nas aulas de história? Muitos professores associaram a natureza às questões da Revolução Industrial. As respostas geralmente abordavam como que o ser humano interferiu de forma negativa na natureza. Essa também é uma visão que simplifica, no sentido de que, como a gente viu Carvalho apresentando, que nós não devemos mostrar o ser humano simplesmente como vilão da natureza, né? É uma relação que a gente precisa pensar em equilíbrio. No entanto, uma professora me chamou a atenção porque ela dá aula de História e também dá aula de Geografia. E ela respondeu o seguinte: não costumo trabalhar esses conceitos em História, mas também dou aulas de Geografia. E nessas aulas, esses conceitos são sempre relacionados ao ambiente em que vivemos. Perceba que a professora 22, ministrando 2 disciplinas diferentes, não se sente em conflito em trabalhar meio ambiente e natureza na disciplina de Geografia e não tratar desses assuntos em História. A resposta dela foi natural, ela não viu problema em não tratar dos assuntos da natureza no ensino de História.
Isso mostra o quanto a fragmentação, a disjunção, está dentro e agindo como paradigma no pensamento dessa professora, que não problematizou o fato de trabalhar com a natureza em uma disciplina de geografia e não tratar dessa mesma natureza nas aulas de história, como se a natureza só fizesse sentido dentro de uma disciplina e não de outra. Uma outra questão que eu queria apresentar para vocês, que eu abordei no meu questionário, foi em relação a níveis de concordância que os professores tinham com algumas afirmativas pré-estabelecidas. Eles podiam concordar totalmente com as afirmativas, concordar, mas não de forma total, podiam nem discordar e nem concordar, podiam discordar totalmente ou discordar parcialmente das afirmativas. Eu vou trazer uma só para a gente analisar, que é uma questão essencialmente naturalista. A frase é a seguinte: natureza são os animais selvagens, rochas, bosques, praias e, em geral, todas as coisas que não tenham sido alteradas pelo ser humano, ou persistem apesar da intervenção humana. 57,57% dos professores responderam que concordam com essa afirmativa. Destes, 27,27% concordam totalmente e 30,30% concordam, mas não totalmente. A grande maioria dos professores, então, concordaram com uma afirmativa que é essencialmente naturalista e que trata a questão da natureza totalmente desassociada do ser humano. Isso tem relação com as respostas dissertativas, tendo em vista que a grande maioria das respostas dissertativas sobre a concepção dos professores em relação à natureza também foi desassociativa. Natureza, para a maioria dos professores, refere-se então a um lugar onde não houve interferência do ser humano. Nessa mesma questão, então, nós temos 36,36% que discordaram da afirmativa, sendo que 21,21% destes estavam em desacordo, mas não totalmente, e 15,15% estão totalmente em desacordo com a afirmativa. A análise do questionário permitiu concluir que a concepção de natureza evidenciada pelos professores de história refere-se geralmente à disjunção. Nós vimos que isso está em concordância com os estudos que fizemos sobre a concepção do paradigma dominante, sobre as implicações desse paradigma na fragmentação do conhecimento e na disponibilidade dos conteúdos por disciplina. Nós vimos que a concepção desassociada do ser humano e da natureza está presente nos livros didáticos, mas também está presente na concepção do professor. Sendo assim, torna-se difícil problematizar o meio ambiente nos ensinos de história. Talvez por isso exista uma distância tão grande desses assuntos na disciplina. É preciso, segundo Morin, segundo esses assuntos, então, nós reformarmos o pensamento. É preciso a gente problematizar a questão da natureza. Para encerrar as nossas videoaulas, a gente espera que todo esse conjunto de aulas, esse conjunto de problemas que nós trouxemos, traga pelo menos a questão de que quando você pensar sobre a questão da natureza ou te perguntarem o que é natureza, que a resposta não lhe venha de imediato, que você ao menos problematize a questão histórica, de que a questão que nós temos, a concepção que nós temos sobre a natureza, ela passa por um viés histórico, ela é construída historicamente, e que a relação que nós temos hoje com a natureza não é necessariamente a relação que tiveram no passado. Nós esperamos, pelo menos, que todo esse estudo te faça entender que essa dissociação, essa forma de você interpretar a natureza como um lugar distante, como uma mata verde, um lugar onde não teve interferência humana, ela existe por uma concepção e por um paradigma que foi estabelecido entre os séculos XVI, XVII, XVIII. Se estamos tão longe de compreender a natureza na sua imensa complexidade, se estamos tão distantes de juntarmos o ser humano da natureza de fato, é por conta de uma compartimentação do saber. E essa compartimentação também possui uma história. Nós precisamos perceber que para a compreensão do ser humano na sua totalidade, precisa ser associado com o meio em que ele vive. Nós, enquanto historiadores que problematizam e colocamos o ser humano como o nosso objeto de estudo, precisamos pensar ele associado ao meio ambiente. E se está tão difícil a gente entender a natureza, é porque nós não fizemos ainda a conexão necessária para entender a natureza no sentido das questões não humanas e como elas se referem aos estudos históricos, como se referem a processos históricos. No entanto, nós vimos que a teoria da complexidade e também a história ambiental já agem no sentido contrário a esse pensamento convencional. A história ambiental dialoga com outras disciplinas. A teoria da complexidade também propõe o diálogo entre as questões, o diálogo do conhecimento e tecer em conjunto.
Portanto, para a questão da fragmentação do conhecimento e para a questão da disjunção do ser humano com a natureza, essas aulas procuraram trazer tanto a teoria da complexidade como a história ambiental como uma via essencial para a gente problematizar a questão do pensamento e do ensino.